Bom, para falarmos sobre as reviravoltas na Câmara de Teresópolis, eu recebo aqui hoje nos estúdios da Diário TV os 7 vereadores que compõem agora a nova gestão da Câmara de Vereadores. Vou falar agora com o doutor Carlão. Doutor Carlão, eu gostaria que o senhor explicasse para a gente o que aconteceu na sessão desta terça-feira. Tudo bem. Primeiro, nós queríamos agradecer a oportunidade de estarmos aqui. E eu não poderia, antes de explicar, muito rapidamente, queria pedir também permissão para falar sobre esse grupo, também muito rapidamente. Nós estivemos por alguns dias reunidos na minha casa, tomando café, almoçando, discutindo a real necessidade de formarmos o grupo e ganharmos a eleição à Câmara, para trazermos novamente a moralidade para aquela casa, para trazermos novamente a tranquilidade para nós, vereadores, que podemos trabalhar. E eu aprendi com eles, por isso eu vou falar o menos possível, porque aprendi com eles muitas coisas nesses dias que convivemos e ficamos juntos. Exemplos de dignidade, de seriedade, de pensamento voltado para a população, para resolver questões da cidade. Então, eu com muito mais experiência de legislativo do que eles, eu com certeza, de todas as reuniões, quem mais aprendeu fui eu. É um grupo absolutamente coeso e sério, por isso eu faço parte dele. O que houve ontem na Câmara foi um embate de regimento, né, em que o presidente apelou de todas as maneiras para que não deixasse ocorrer a eleição ontem. Porque nós registramos a nossa chapa para ganhar de 7-5. Se colocasse para votar, como ele tinha já convocado, e na hora se autodesmentiu, dizendo que não tinha convocado a sessão, se ele colocasse para votar, ele ia perder. Então ele optou por fazer manobras para não permitir votar, e no final, no meu entendimento, covardemente, suspendeu a sessão sem motivação nenhuma, dizendo que tinha sido suspensa por motivo de segurança. Em nenhum momento a segurança foi abalada, foi colocada em risco. Mas a intenção de alguma forma, essa suspensão da sessão, ela pode, de alguma forma, não permitir que aconteça, por exemplo, a eleição antecipada? Ou essa eleição deve acontecer? Não, eu acredito que não. Eu acho que até agora, a posição deles ontem, do grupo dos 5, do agora chamado grupo do mal, dos 5, eles fortaleceram a nossa posição, que nós precisamos mudar naquela Câmara. O que nós vimos ontem, de respeito à própria palavra do presidente, que tinha convocado uma sessão, está gravada, vocês vão mostrar, e depois dizer que não convocou, não marcou a data da eleição, isso mostra que nós temos que mudar. E esse grupo está absolutamente coeso, é um grupo responsável, e nós não mudaremos de opinião, demore quantos dias e quantos meses forem precisos. Nós vamos ganhar a eleição, nós 7. Acho que vamos pela Câmara, pela moralidade do Legislativo. Não vamos discutir os embates que foram, nós estamos questionando muitos artigos do regimento que o presidente usou, nós não concordamos. Achamos que ele usou de maneira indevida. Então nós vamos questionar o plenário. O plenário é que vai decidir desse posicionamento que ele teve. Tudo é democrático, é tudo no voto. Então nós vamos questionar e o plenário vai definir se ele estava certo ou se ele estava errado. Mas eu queria ser o mais rápido possível nisso aqui, porque eu quero deixar, com certeza, para que esses 6 homens que estão aqui deem também a sua palavra e o seu testemunho, que nós vamos ganhar a eleição. Agora é uma questão de dias, talvez de uma semana, 10 dias, 15 dias. Nós demos a eles alguma sobrevida, um pouquinho de oxigênio, mas pela cidade eles vão perder a eleição e nós vamos ganhar. Pois é, nós tivemos muitas polêmicas, muitas denúncias envolvendo a Câmara de Vereadores. Isso tudo, é claro, acaba maculando a imagem não só da Casa Legislativa, mas também do próprio vereador, que vê a sua imagem atrelada, de uma certa forma, direto ou indireto, a todas essas denúncias, todas essas questões. Gostaria que o Ademir falasse para a gente um pouco da formação desse grupo e se tem a ver a formação desse grupo com essa grande quantidade de denúncias e polêmicas envolvendo a Câmara. Bom, também como o vereador Carlão disse, eu quero agradecer o convite, né, que a TV nos fez e dizer que
esse desafio se pintou no momento que todos se lembram da eleição de janeiro de 2009. 1º de janeiro, aquela fatídica sessão. E que nós saímos derrotados. O chamado Grupo dos 5, a minoria. E aí agora com essa possibilidade, depois dessa manobra que o presidente fez para antecipar as eleições, mudando a lei orgânica, o regimento, enfim. Eu, particularmente, pensei, eu acredito que talvez até antes do Dr. Carlão, porque quando eu fui falar com ele, ele falou, engraçado, é uma boa ideia. Tipo assim, vamos fazer a maioria do G5, da minoria? Matematicamente isso é impossível. Onde é que a minoria ganha da maioria? E aí, ele abraçou essa ideia, inicialmente levou para os companheiros. O companheiro Marcelo não estava, neste momento, com a gente, e nem o companheiro Mandim. Mas nós 5 começamos a imaginar como é que nós poderíamos estar construindo isso. E aí contactamos o companheiro Mandim e de pronto, não, eu estou com vocês, eu quero ir, esse grupo é de qualidade, é uma qualidade fantástica. Desculpa. E aí nós levamos esses 6 votos, à exceção do companheiro Marcelo, para a mesa do gabinete do prefeito. Prefeito, aqui estão 6 votos consolidados, para que o senhor busque um novo nome lá, o 7º nome lá, para que nós possamos fazer a Câmara, administrar essa cidade como todos desejam. Não é? Todos querem isso. A população quer isso, a população quer mudança, quis isso, demonstrou isso nas ruas. E o prefeito, que nós respeitamos, nos disse o seguinte, eu não vou me envolver nessa questão da presidência da Câmara, e nós respeitamos isso, e ele tem cumprido a sua palavra até o momento. Até o momento, o prefeito Jorge Mário em nenhum momento se meteu nessa questão da presidência da Câmara. Respeitamos, saí de lá um pouco decepcionado com o prefeito, que é meu amigo. O prefeito Jorge Mário foi o candidato a prefeito que eu escolhi. E eu dou muito mais valor às coisas que eu escolho, uma coisa espontaneamente, do que coisas que vêm por interesses. Dinheiro, cargos, enfim, tudo isso que nós conhecemos. O prefeito Jorge Mário foi o meu candidato, ele sabe disso, sabe da minha fidelidade a ele. E eu escolhi o prefeito Jorge Mário em detrimento de muitos outros benefícios, das 2 outras candidaturas. Benefícios esses que eu não imaginava. Eu fiquei assim pasmo. Mas, como eu sou muito assim das coisas que eu escolho, quando eu defino uma coisa, acabou. Então eu fiquei com o prefeito Jorge Mário e tive assim, a liberdade de chegar lá e fiz questão de dizer aos 6, ainda sem a presença do Marcelo, que eu queria falar primeiro naquela demonstração lá dessa consolidação dos 6 votos. Então disse isso a ele. Prefeito, aqui estamos nós. O senhor tem uma oportunidade ímpar de fazer o presidente da Câmara. Acho eu que o senhor deve dar prioridade aos 5 que estiveram com o senhor desde aquele 1º de janeiro de 2009. Mas, se o senhor ainda assim achar que deve ser o companheiro Mandim, que chegou depois, ou ainda que seja o companheiro que o senhor buscar lá, do grupo de lá, nós respeitamos isso. Isso todos nós estamos juntos. E o prefeito, e nós respeitamos isso, embora eu tenha ficado decepcionado com isso, o prefeito disse, eu não vou me meter nessa questão da presidência da Câmara. E aí a gente respeitou isso, e nós, pelas nossas próprias pernas, caminhamos até agora, trouxemos o companheiro Marcelo, que é um companheiro valioso, e estamos aqui hoje com um grupo, quer dizer, a minoria vencendo a maioria. Quer dizer, é uma coisa matematicamente impossível de se explicar, mas com muito trabalho, com muito jogo de cintura, nós conseguimos trazer um companheiro valioso. O companheiro Marcelo Bedeira é um companheiro de antes, é um amigo de antes, que nós conhecemos seu caráter. Então, a situação hoje é essa. O companheiro Carlão falou, mais cedo ou mais tarde, mais dias, menos dias, vai se mudar a administração da Câmara. E nós queremos isso. É uma administração clara, né? Tudo às claras. Não tem nada, não vou criticar a administração anterior, não é meu perfil criticar ninguém, não sou homem de briga, de ficar prejudicando ninguém. Agora, quando eu tomo uma decisão, está tomada. E não tem dinheiro, não tem ninguém que vai fazer com que eu mude de lado. Cargo, dinheiro, prestígio, eu não esquento a cabeça com prestígio.
Eu acho que o homem não leva dinheiro, não leva prestígio, ele leva tudo que ele faz aqui. Então, nós estamos fechados, todos nós estamos fechados, não tem, pode vir de onde vier. Não vai abrir ninguém, nem o voto desse grupo dos 7.